Galera, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória Duarte, tá começando mais um vídeo no canal. Se inscreve para não perder os vídeos novos e me siga nas redes sociais. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o jogo do Cruzeiro, né, contra o Atlético Clássico, e também só um comentário do jogo contra o Tombense, que foi o jogo anterior, só que acabou não conseguindo fazer vídeo, que tive alguns problemas com o celular, então vou fazer só alguns comentários. Bom, em relação ao jogo contra o Tombense, né, acabou que o Cruzeiro jogou para ganhar, mas perdeu muitas oportunidades e no final, né, de uma falha ali, né, da zaga, principalmente João Marcelo ali, e Fagner, né, que chutou a bola, né, para trás em vez de para frente, também se acaba, né, conseguindo o gol. Foi mais isso a tônica do jogo, né? Em relação ao clássico, então, o Cruzeiro acabou perdendo, né, o jogo. E eu acho que assim, em comparação com os outros anos, a gente vai ter que ter, né, uma questão, uma calma, sabe? Porque esse campeonato está sendo muito, né, diferente. Não iria o campeonato não iria começar agora, o Mineiro, né? Não seria tão poucas fases, tá um tiro, né? Tá bem mais rápido assim o campeonato, né? Então tem que ter essa percepção, assim, sabe? Além disso, né, de ter essa consciência, essa percepção, acho que a gente tem que analisar, não comparar, não adianta ficar comparando com o Jardim e tal, né? Tipo, falando que o Tite tá desfazendo as coisas que o Jardim fez. Eu não acho que isso tá acontecendo, porque o time do Jardim também desfalecia, né? Em algumas partes dos jogos. Por exemplo, naquele jogo, eu acho que contra o. Não lembro, posso estar errada, mas contra o Mijuki Runa, tal, que tava ganhando de 2-1, aí toma um gol e quase leva um empate e tal. Então, tinha isso sim no time do Jardim. Se for olhar também outra coisa em relação ao Jardim, também Jardim começou muito ruim, né? Sai daquela forma tão ruim como saiu da Sul-Americana, né? Então não tem como ficar comparando. São pessoas diferentes, né? Trabalhos diferentes. Um tá começando, o outro já finalizou e finalizou porque ele não continuou, né? Eu até vi o Samuel comentando, né? Samuel Venâncio, que de não ficar com essa questão de pensando que o Cruzeiro que não quis, né, o Jardim. Não, o Jardim acabou saindo, né? Então, se não fosse o Tite, seria outro técnico que estaria e tal. Então, né, não foi questão do Cruzeiro não ter contratado o Jardim saiu, né, e não adianta seguir em frente. Então, não, acho que não tem muito sentido ainda essa comparação, porque tá num trabalho muito inicial, sabe? Outra questão em jogo. Eu acho, assim, claro, que o Cruzeiro teve uma queda, assim, principalmente do primeiro, no segundo tempo, assim, né, que aí é inadmissível, que eu acho, claro, tem essa diferença, né, de ter essa queda, de ter uma queda, assim, num clássico, né, assim, né, um jogo que tem que ser pegado mesmo, tal, eu falo pegado no campo de você estar ali concentrado 1000% tal, e já deu pra perceber que o Cruzeiro não, deu pra perceber que, né, o Cruzeiro buscando ali fazer o gol tal, aí consegue fazer o gol com o Caio Jorge. E em vez de ficar com essa concentração, vamos dizer assim, se desfacela, né? E então, né, eu acho que foi inadmissível foi essa questão de, né, de não ter essa competitividade, essa garra, esse algo a mais no jogo, que clássico não tem como, tem que ter isso, né? Acho que pecou nisso. Acho que tanto tem jogos que não dá pra entender o que acontece, assim. Então tenta, igual eu falei, né? Também acontece que o que acontece, assim, que o Cruzeiro parece que entra, sei lá, pensando no fim de semana, o que vai fazer e tal. Porque, né, igual eu falei, era um clássico que podia, né, dificultar muito a situação do
outro lado da lagoa, assim, bem, né? E acabou, né, a gente trazendo verdade, né? Uma pressão pra gente que não precisava, né? Se tivesse. Até que eu acho que clássico, né? Eu acho que tem essa questão, é muito indefinida, não dá pra você falar que tem. O Cruzeiro era favorito pelo que estava jogando, já tinha ganhado, o Atlético não tinha ganhado ainda e tal, já tá com um time mais encorpado, então não é o Cruzeiro com Gerson, Matheus Pereira, então você vê que é um time mais qualificado, então é favorito só no papel, né? Mas a gente sabe que principalmente em clássico não tem essas questões, né? Mas o Cruzeiro, assim, com aquela sensação de que ganharia a hora que quisesse. E sempre que o Cruzeiro tem feito esses jogos assim, né? Nem sei que. Tipo, né? Esses jogos que na hora que eu quiser eu faço, né? Quase, vamos dizer assim, de salto alto, né? Não, a hora que eu quiser eu faço gol, tal. Não dá certo. Né, o Cruzeiro perde mesmo, igual aquele jogo contra o Corinthians, né? O da Copa do Brasil, o primeiro jogo. Poderia ter ganhado, né? Pelo menos, se tivesse pelo menos empatado, a gente estaria, né, na final da Copa do Brasil, mas, né, não fez o gol tal, e ainda levou, né, tal, claro, um gol de mão, mas poderia, eu acho que naquele primeiro jogo ter tido um desempenho bem menor, igual ontem, né? Muito ruim, assim. E o incrível que. Acho que o que mais. Aí o que é preocupante, assim, né? É porque pior do que o outro jogo, né? Claro que, assim, tá no início, dá pra entender às vezes alguma falta de entrosamento, apesar desse time já tá jogando desde o ano passado, a maioria, né? Só tem a questão de Gerson, Chico da Costa tal. Mas esse time já tá jogando desde o ano passado, né? Então já era pra, né, não era pra ter sentido tanto esse reinício de jogos, assim, né? Igual eu falei, jogou muito pior que o jogo, que o último jogo, assim, né? E aí, né, questão é essa questão do Cruzeiro não tá sabendo lidar, não é lidar com a pressão, mas, né, acabou trazendo, igual eu falei, acabou perdendo, né, o jogo contra o Tombense, né? E aí agora perde isso também, então agora já tá em segundo lugar, tal. Se tivesse pelo menos empatado contra o Tombense, já tá, né, não vai ganhando tanto uma pressão, tal. E vai ter que jogar, né, esses últimos jogos aí intercalando com o brasileiro mesmo, porque foi a situação que principalmente, né, os jogadores se colocaram. E aí é uma questão também do jogo que eu acho que o Cruzeiro, tem muita gente falando da questão do Tite mesmo, né, tal, substituições, né, porque colocou o Chico da Costa, tal, que não era a posição do Gerson, que não é aquela posição que o Gerson deveria ter sido colocado, tal. Até em questão do Gerson ainda concordo, tal, né, eu acho que no outro jogo ele foi bem melhor, assim, então eu acho que essa questão é muito mais dos jogadores, assim, pegarem, né, esse e falarem, não, é mais os jogadores do que treinador, igual eu falei, né? Já tivemos outras experiências de jogos que aconteceu isso mesmo, por exemplo, contra o Sport, né? Empatou com o Sport ano passado, tal, que foi rebaixado. Então, né, tava com o Jardim, por exemplo, aí se fosse tá. Então é uma questão desses jogadores mesmo também que tem que né, trabalhar essas questões nesses jogos, né? Ano passado a gente viu essas questões desse. Então, esses jogadores também tem que, sei lá, fazer uma análise e ver o que tá acontecendo, igual eu falei, né? Jogos contra times, né? Uma coisa que a gente viu ano passado. Jogos contra time pequeno, não pequeno, né? Contra times de questão, né? De conhecer, por exemplo, esporte, né? É, times que voltaram no Mirassol, que tinha subido. Alguns times, né, que estavam na zona, né, abaixo, quase ali na zona de rebaixamento, o Cruzeiro, né, acabou tendo dificuldade e tal já ano passado, né, e por exemplo, o time do Cruzeiro tem um elenco melhor do que o Atlético, né, e não colocou isso em prática. Essa dificuldade de colocar em prática um time melhor contra times, né, que estão com um elenco, né, mais inferior, assim, não tirando mérito.
mas, né, desde o ano passado parece que também tem essa dificuldade. E eu acho que essa dificuldade passa muito também pela questão de que dificuldade para esse time quando é esse jogo emperrado, esses jogos, né, com, que é só bola, né, de fora da área tal, não, como esse time tem dificuldade, né, com uma defesa bem postada, assim, né, e vai ter que trabalhar isso, essa questão de escanteios, né, melhorar, assim, eu acho que já era uma percepção que o Tite já tinha, então vai ter que trabalhar isso, esses chutes para, né, esses chutes fora da área, dar uma trabalhada, né, e é uma coisa que, né, tem sido recorrente nesse time do Cruzeiro, né, essa questão dessa dificuldade contra defesas bem postadas, assim, né. E é trabalhar com isso, acho que não. Agora é correr mesmo atrás, do, vamos dizer assim, do prejuízo, né? Eu acho que até do clássico eu não sinto quando prejuízo eu vejo mais essa questão de trouxe a pressão porque tinha perdido o jogo contra o Tombense, né? E contra o Tombense aí eu acho que já não considero. Eu já, né, achei. Nunca eu consideraria, né, um perder tal, três, né, perder ponto. E a gente acabou perdendo, nem o empate conseguiu tal. Então é analisar isso. Eu acho que o Tite ainda não tem muito do que se falar. Não é esperar um pouco também, né? Tipo, segundo jogo com o time titular, né? Mas ele também vai ter que ser esperto, porque tem coisas ali que já deu pra, né, pra ter algumas percepções assim, né? Igual ontem tava assim, né? Teve jogo que o William fez jogos muito bons, assim, né? Mas ontem tava uma avenida ali naquela zaga. Fabrício Bruno também ontem não jogou bem. A zaga e o lateral e Kaique também, né? Nossa, tava. Foi difícil ontem, né? Então, né, de entender o porquê de ter feito aquele jogo, assim. E, igual eu falei, né? Tem sido recorrente em jogos mais, né? Em jogos que o Cruzeiro pode às vezes ter uma facilidade e tal, e que tem se complicado, né? Não pode acontecer isso, né? Numa Libertadores, imagina, né? Às vezes tá com, né? Conseguindo, né? Libertadores é outro nível, né? E o Cruzeiro tá esse ano, né? Imagina aquele jogo ali, se fosse contra algum time tipo argentino e tal, duvido que ficaria 1-0 só, né? Não ficaria. Que o outro time ia com mais força, tá? Ia tentar fazer o resultado, mesmo se fosse fora ou dentro de casa. E o Cruzeiro tem que ficar esperto com esses jogos, principalmente com esses jogos, às vezes, né, igual eu falei, defesas mais postadas, que todo mundo tem já percebido que é a dificuldade do Cruzeiro, né? Agora, mas a questão é, tem esse jogo contra a América, tem mais outros jogos do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Mineiro, conseguir esses pontos para passar para semifinais mesmo e intercalar, né, com os jogos do Brasileiro, que foi igual eu falei, né, jogadores, comissão ali vai ter que conversar, porque eles colocaram, né, nessa situação. Em relação ao jogo, igual eu falei, né, um primeiro tempo muito bom, que o Cruzeiro também é outra questão, né, como não aproveitar chances, né? Nesse jogo, por exemplo, podia ter já feito uns 2-3-0 no primeiro tempo, não fez, aí leva o empate e tal. Bem no início do segundo tempo, se desfacela, assim, vamos dizer, né? Então, sei lá, você tem que trabalhar esse mental tal, e fazer alguma coisa especial nesses outros jogos, nesses grupos se fechar tal mesmo, né? Assim, porque foi um jogo bem atípico do que a gente estava vendo, assim, de preocupante mesmo, né? Eu falei, bem atípico, igual eu falei, Fabrício Bruno, pela partidas que tinham feito ano passado, né? Pela partida que fez ontem. O Ian tem vezes que ainda, né, tem alguma queda e tal, mas ontem mesmo não, as laterais ali, né, o Kaique no gol do Hulk ali, né, podia ter feito a falta, o Jonathan Jesus não tinha amarelo, poderia também ter feito a falta e tal, né, então é pegar lições, né,
Até Marcão até postou, né? Ontem, dessa questão de tem derrotas que ensinam, né? E vitórias que te iludem, né? Então, é aprender com essa derrota, né? E verdadeiramente, assim. E agora ver no próximo jogo mesmo, assim, que eu acho que o Cruzeiro tem que ir com tudo mesmo pra ganhar esse campeonato mineiro, principalmente pelas falas, assim, da própria comissão, né? Dos diretores ali falando que querem. O que estão focados agora, nesse momento, é o título do Mineiro. Então aí foco com isso. E Arroio, assim, né? Muito. Vai virar, né? Tipo um Romero mesmo, assim, né? Sentiu, assim, mas um garoto de 19 anos, mas só erra quem tenta, tem esse pensamento, assim, então. É levantar a cabeça e seguir em frente, que ainda vai surgir outras oportunidades para ele, assim, né? E claro, todos ali pegarem essa derrota também e sentirem, porque acho que a maioria poderia ter tomado decisões melhores, sabe? Teve aquele gol ali que o Christian erra, em vez dele chutar mesmo, ele dá o passe. Então, né, todos ali já analisaram o que poderiam ter feito de melhor. Bom, foi esse o vídeo. Até o próximo. Comentem aí também o que vocês acharam do clássico. Eu acho assim, né? Não é terra arrasada. Quantos. A gente ainda ganhou mais naquela arena ali, né? Na arena, meu rival venceu, quase nossa, né? Flamengo e Cruzeiro ainda tem alguma época ainda para decidir quem é mais. Tem mais vitórias ali. Então, também, coita. Eu acho que ia ficar muito sem graça. Será que ia ficar sem graça, né? Não ter Atlético e Cruzeiro numa semifinal, final? Talvez a gente, né, acabou tendo essa questão, né? Bom, até o próximo vídeo.